Bem, o problema A da prova era justamente o problema em inglês, se chamava Parking Lot, e tratava do problema do Léo, né, aquele empreendedor que estava começando a trabalhar com estacionamento, já tinha o estacionamento funcionando, e ele pretendia descobrir por quanto tempo durante o dia as vagas do estacionamento estavam ocupadas, intervalo de tempo em que o estacionamento estava tendo alguma utilização pelos clientes. O problema era bem simples, uma vez que a gente tinha algumas restrições, tornavam mais fácil de resolver o problema. Não existia pernoite, o enunciado deixa claro, não existe pernoite, ou seja, não tem carro que fica indefinidamente no estacionamento. Quem entra no dia, sai naquele mesmo dia. Isso está expresso na parte aqui da descrição das entradas, né? Ali fica claro que um carro entra numa certa data e ele sai do estacionamento naquela mesma data em que ele entrou. Isso dá uma simplificada no nosso problema. O tempo é medido em horas e minutos, então nós vamos ter 1 hora de entrada, 1 hora de saída, o minuto de entrada, o minuto de saída. E com base nisso a gente precisa determinar por quanto tempo, né, o estacionamento ficou ocupado naquela data que está sendo expressa na entrada de dados. O programa deve colocar qual o tempo total em minutos que o estacionamento teve alguma ocupação. E esse tempo total, ele é um tempo dado entre o momento de entrada do primeiro veículo e a saída do último veículo do estacionamento. Então a gente tem um tratamento bem simples, né? Eu vou trabalhar um pouco aqui com a entrada de dados do primeiro caso, né? Onde a gente tem 4 veículos, usaram o estacionamento naquele dia, é o valor N da entrada de dados. Eu posso ter até 500 veículos no mesmo dia, e nesse caso aqui, neste exemplo, são 4. Isso aqui é entrada do primeiro veículo, a saída do primeiro veículo. Ele entrou às 7 horas e 0 minutos, 7 da manhã, portanto, e saiu às 8 horas e 0 minutos, ou seja, às 8 em ponto. Então ele entrou às 7 em ponto da manhã e saiu às 8 em ponto também da manhã. Então ele ficou 1 hora lá dentro. Um segundo veículo entrou às 7 horas e 30 minutos, ou seja, às 7h30 da manhã, e saiu às 8h20. O outro veículo, um terceiro veículo, entrou às 7h55, ou seja, às 5 para as 8, e saiu às 8h45, 15 para 9. E um último veículo entrou às 8 e saiu às 9. Supondo, né, a entrada de dados, ela dá a entender que esse dia só tivemos 4 veículos, né? Um exemplo mais simples para facilitar o entendimento. Então, quanto tempo o estacionamento ficou ocupado, né? Então, a maneira mais simples de se visualizar talvez seja desenhando uma linha do tempo, né, para a gente poder entender. Então, vou mostrar aqui agora um diagrama que poderia ser usado para facilitar esse entendimento. Vamos então imaginar que eu tenho a linha do tempo expressa em horas. Então, 1 hora da manhã, então já decorreu 1 hora desde o começo daquele dia, né? O dia começa na virada da meia-noite, né? Então 1 hora da manhã significa que já tivemos 1 hora transcorrida no dia. 2 da manhã, 3, 4, né? A minha linha aqui assume que tem várias as horas iniciais do dia. Aqui começa às 6 horas da manhã até aqui, né? Aí aqui já é 7 horas da manhã. Aí aqui, ó,
seria, por exemplo, 7h30, alguma coisa assim, 8 horas da manhã, aqui é todo o intervalo das 8 horas da manhã até as 9, e assim por diante, aqui seguiria até o final do dia, que seria 23 horas e 59 minutos, pelo que diz o enunciado. O nosso primeiro veículo, ele entrou, como a gente viu agorinha de pouco, às 7 da manhã e saiu às 8. Então isso significa que ele entrou aqui, ó, nesse momento. E ele saiu às 8, ou seja, ele saiu aqui. Então quer dizer que ele ficou, ó, neste intervalo. O primeiro veículo estava no estacionamento. Ele estava ocupando o estacionamento. O próximo veículo entrou às 7h30, que seria mais ou menos aqui, e saiu às 8h20, ó, 8h20, vamos imaginar que fosse aqui, assim, mais ou menos. Então, ó, esse intervalo aqui, o veículo 2 estava entre metade aqui até aqui. Durante um tempo ele ficou concomitantemente com o primeiro veículo, depois o primeiro veículo saiu às 8 e ele continua lá. O próximo veículo entrou às 7h55, que seria mais ou menos aqui, quase 8 horas, e saiu às 8h45. 8h45 seria mais ou menos aqui nessa representação. Então, nós tivemos momentos aí em que teve 3 veículos estacionados, tal, né? Aí aqui foi o momento que saiu esse terceiro veículo. E o quarto e último veículo entrou às 8, que é aqui, e saiu às 9. Então, ele ficou até dar 9 horas. Depois disso não tivemos mais veículos, porque foram só 4. Então, quer dizer, em termos de tempo de alguma ocupação do estacionamento por veículos, a janela de tempo que nós temos é das 7 da manhã até as 9. Nesse intervalo, nós tivemos algum tipo de ocupação por parte de clientes, de usuários do estacionamento. Então, nós tivemos exatas 2 horas de tempo de ocupação. Então, essa seria a duração esperada pelo nosso usuário, o Léo, dono do estacionamento. Só que ele não quer em horas. Ele não espera que eu fale, ó, teve 2 horas de ocupação. Ele espera que eu fale em minutos, 120 minutos. Ok? Vamos ver agora o segundo caso de teste. O segundo caso de teste tem 3 veículos. O primeiro entra às 7 de novo. Então, 7 da manhã seria aqui. E ele vai até às 8 novamente. A exemplo do que aconteceu no primeiro. Então, ó, este intervalo houve ocupação no estacionamento por parte do primeiro veículo. O próximo veículo entrou às 8h30, que seria aproximadamente aqui. Então, repare que eu tive um tempo aqui, ó, sem veículo. E esse veículo saiu às 9h30. Então, este espaço aqui foi ocupado, né, o estacionamento estava ocupado, nesse caso agora pelo segundo veículo, já que o primeiro já tinha saído. E nós temos um terceiro veículo que entrou às 8h45, que é aproximadamente aqui, e ele saiu às 9h20. Às 9h20 seria mais ou menos aqui. Então, nesse intervalo, eu tive um outro veículo. Então, repare que nesse caso, ó, o tempo ocupado foi daqui até aqui. Da entrada do primeiro veículo até a saída do segundo, porque o terceiro saiu antes do segundo. Então, a ideia agora é descobrir quanto tempo tem nesse intervalo aqui, ó. Quanto tempo tem em minutos. Então, para simplificar o cálculo,
talvez seja melhor a gente já trabalhar o tempo inteiro em minutos, né? Em vez de trabalhar com a linha do tempo expressa em horas, trabalhar já em minutos. Ó. Então, por exemplo, às 6 horas da manhã significa que já decorreram 360 minutos naquele dia. 7 horas da manhã significa que já transcorreram naquele dia 420 minutos. Né? 8 horas da manhã, 480 minutos, e assim por diante. Né? Então, ao fazer a entrada de dados, já converte aquela medida de tempo totalmente para minutos decorridos naquele dia. E aí você já sabe a entrada, em que momento foi nesta linha. A saída, a mesma coisa, a saída do veículo, você já converte para horas e minutos, né, para minutos. E você já sabe daí quantos minutos ocorreu essa saída, menos quantos minutos ocorreu essa entrada. Então, basicamente, o nosso problema é, você vai recebendo os dados dos casos de teste, em cada linha tem o horário de entrada de um veículo e o horário de saída. Nós estamos interessados no menor horário de entrada, no horário de entrada mais cedo dentro daquele dia e no maior horário de saída, ou seja, no horário de saída mais tarde naquele dia. A gente só precisa guardar isso. Qual foi o horário que entrou o primeiro carro? E vai ser aquele horário que corresponde a uma menor quantidade de minutos no dia, nessa linha do tempo aqui de baixo. E qual o horário mais tarde de saída, que vai ser a maior quantidade de minutos nesse eixo de minutos aqui. E aí a gente pode fazer só uma subtração, né? Horário de saída mais tarde, menos horário de entrada mais cedo. E essa diferença é justamente a resposta que o problema está pedindo. Ok? Então vamos trabalhar um pouquinho agora a ideia da implementação disso aí.